Não há ninguém fiel como o Senhor. Apegue-se a Ele e deixe que Ele guie os seus passos. Bem-vindo ao The Rocking Chair. Hoje veremos Êxodo, capítulo 6. Por favor, pause o vídeo e leia o capítulo por você mesmo. Esta é a sua história e este é o seu amor por você. Antes de entrarmos mais fundo no capítulo 6, há algo importante acontecendo com Moisés que não podemos ignorar. Algo que, na verdade, começa lá no capítulo 5. Quando Moisés clamou a Deus, "Por que trouxeste este mal sobre este povo?", ele não estava sendo gentil. Ele estava frustrado, ele estava ferido, ele estava confuso. E ele veio a Deus com fogo na voz. Mas aqui está a parte bonita. Esse fogo corre na família de Moisés. É precisamente por isso que há uma genealogia que interrompe o capítulo 6, aparentemente sem motivo. Os estudiosos debatem repetidamente por que Deus colocaria uma genealogia neste capítulo. E a razão é, creio eu, que Deus está mostrando a todos nós que é exatamente aqui, neste capítulo, que Moisés é transformado. Permita-me explicar. Moisés é da tribo de Levi, e se você se lembra da história em Gênesis, Levi tinha um problema. Ele deixava sua ira dominá-lo. Junto com seu irmão, Simeão, ele destruiu toda a cidade de Siquém por vingança. Jacó, o pai de Levi, ficou devastado. A paixão de Levi era real, mas era perigosa. Agora avancemos até Moisés. Vemos muito cedo, na história de Moisés, que ele tem o mesmo assassinato no coração que seu bisavô Levi. Uma das primeiras coisas que lemos sobre Moisés é o assassinato de um egípcio. E agora aqui estamos nos capítulos 5 e 6, e Moisés está ardendo de ira novamente, ira contra Deus. Ele vem a Deus com o mesmo fogo, mas desta vez é diferente. Ele não está com raiva porque alguém o ofendeu, ou porque os anciãos e Faraó o repreenderam. Ele não está reagindo para ferir ninguém. Ele está lutando por seu povo. Ele está defendendo os que sofrem. Ele está clamando por justiça. E em vez de Deus repreendê-lo, ou derrubá-lo, ou dizer para ele se acalmar, Deus revela seu nome mais terno, Yahweh. Porque Deus recompensaria Moisés por estar com raiva de Deus. Porque o fogo que antes destruiu uma cidade em Levi, agora arde em Moisés como compaixão. A paixão que antes causava dano, agora está sendo usada para interceder, para proteger, para clamar pelos que sofrem. Em resumo, Moisés está agindo exatamente como Cristo, que intercede por nós quando estamos completamente errados. E Deus sorri, enquanto Moisés faz um escândalo. E Deus diz, "Esse é o meu menino. De agora em diante, chame-me de Yahweh." Porque somos amigos. Moisés termina o capítulo 5 frustrado. Ele obedeceu a Deus e tudo piorou. Ele se coloca diante do Senhor, fazendo a pergunta que todo crente eventualmente faz. Por que o Senhor fez assim? O capítulo 6 começa no mesmo momento em que deixamos o capítulo 5. Moisés ainda está desmoronando, ainda reclamando, ainda encarando o problema. Mas Deus responde com um padrão. "Agora você verá o que farei a Faraó. Por causa da minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por causa da minha mão poderosa, ele os expulsará da sua terra." Note o que Deus não diz. Ele não diz, "Afastem-se, estou prestes a esmagar o Egito." Ele diz, "Olhe para mim, mantenha seus olhos em mim, Moisés." Moisés está fixado na escravidão. Deus redireciona seu foco. Pare de olhar para as correntes. Olhe para mim. Observe-me, porque aqui está o padrão. Deus é maior do que aquilo que te prende. E porque Ele é maior, aquilo que te prende acabará rejeitando você. Faraó não apenas libertará Israel, Faraó expulsará Israel com as próprias mãos. É assim que Deus liberta, não por esforço, mas simplesmente por ser. Quando Cristo desceu à morte, ele não lutou para sair. A morte e o inferno simplesmente não puderam retê-lo. O seu próprio ser
forçou a morte a expulsá-lo. E Deus está estabelecendo esse padrão aqui em Êxodo 6. Israel não vai escapar do Egito, arranhando as paredes para sair. O próprio Egito os vomitará e ainda os carregará com suas riquezas pelo caminho. E é aqui que o padrão toca a sua vida. Deus nem sempre arranca um pecado das suas mãos ou do seu coração. Com mais frequência, ele trabalha até que o próprio pecado perca o apetite por você. O vício que antes o escravizava se torna exatamente aquilo que já não consegue mais tolerá-lo. O profeta Jonas foi engolido por um grande peixe, mas quando ele se arrependeu de sua rebelião, o peixe o vomitou. No dia em que Cristo veio aos discípulos caminhando sobre as águas, o ousado Pedro clamou a ele e pediu para ir ao seu encontro. E o Senhor disse: "Vem." Mas quando Pedro tirou os olhos do Senhor, ele afundou. O que o Senhor fez? Ele repreendeu a água? Ele secou-e o mar com sua poderosa palavra? Não. Ele estendeu a mão e segurou Pedro, e a água soltou o discípulo ousado. O Senhor morreu por nós como um criminoso. Ele experimentou tudo o que uma pessoa perdida experimenta. Foi abandonado pelo Pai, provou a morte e desceu ao inferno. Mas quando a missão foi concluída, o inferno e a morte o expulsaram. Israel estava escravizado, mas o Egito não pôde retê-los. Pedro afundou, mas a água não pôde mantê-lo submerso. Cristo morreu, mas a morte não pôde contê-lo. Em todos os casos, aquilo que antes o segurava perdeu o poder de segurá-los. E o mesmo é verdade para você. Se você está lutando contra um vício, álcool, drogas, luxúria, ira, seu instinto é concentrar toda a sua força na batalha. Mas Deus diz: tire seus olhos da batalha, olhe para mim. Então, aquiete-se, pare de se fixar nas correntes, firme seus olhos em Deus, adore-o, ame-o, sirva ao seu povo, encha sua vida com a sua presença. E com o tempo, aquilo que antes o prendia, o vomitará, porque nada que Deus escolheu pode ser retido por qualquer outra coisa. O versículo 2 diz: Deus também falou a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahweh, não me dei a conhecer plenamente a eles. Esta é a resposta de Deus à pergunta que Moisés fez: por que o Senhor está fazendo as coisas deste jeito? Deus está dizendo a Moisés: eu tratei com os patriarcas como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Quando eles precisavam de poder, eu respondia com poder. Mas agora estou aproximando o meu povo. Agora estou me revelando como Yahweh, o Deus que guarda a aliança, o Deus que caminha com seu povo através de um processo, o Deus que cumpre o que prometeu passo a passo, pouco a pouco, um dia de cada vez. E é por isso que Deus trabalha devagar. É por isso que Ele nos guia passo a passo, em vez de consertar tudo instantaneamente. Milagres imediatos revelam sua força. Processos lentos revelam seu coração. É íntimo. Quando o Senhor caminhou entre nós, Ele poderia ter curado multidões inteiras com uma única palavra. Teria sido mais fácil. Mas Ele não fez isso. Ele curou um por um, ouvindo, tocando, entrando na história de cada pessoa individualmente. Porque o Deus de Abraão é poderoso. Mas o Deus de Moisés, o Deus do Êxodo, é íntimo. Aos patriarcas, Deus apareceu como El Shaddai, o Deus cujo poder sustenta galáxias, átomos, oceanos e o próprio fôlego. Abraão, Isaque e Jacó conheceram o Deus cósmico, o Deus que promete, abençoa e multiplica. Mas Moisés está prestes a encontrar algo que os patriarcas nunca experimentaram: Yahweh, o Deus que se liga ao seu povo, o Deus que entra na história, o Deus que ouve gemidos, lembra aí uma aliança e age. O Deus que desce. El Shaddai significa: eu sou o Deus de tudo. Yahweh significa: eu sou o teu Deus. Você é meu e eu sou teu. É o nome da proximidade, o nome do resgate,
O nome que significa que não há escuridão tão profunda, nem exílio tão longo, nem sepultura tão final, da qual Deus não virá para buscar você. Quando Deus diz a Moisés para chamá-lo de Yahweh, ele está dando a ele o direito de invocar o Deus do universo e a promessa de que, quando esse nome for pronunciado, o próprio Deus se levantará, se moverá e virá. Muitas pessoas devotas, especialmente nossos irmãos e irmãs judeus, guardam esse nome, escrito com profunda reverência. Eles se recusam a pronunciá-lo, protegendo-o do uso indevido, em obediência ao terceiro mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. Mas aqui está o mistério. Deus deu à humanidade um nome que não pode ser trancado, um nome que ninguém pode apagar, um nome que toda criatura pronuncia simplesmente por estar viva. O próprio ato de respirar pronuncia o som de Yahweh. O primeiro choro de um recém-nascido, aquela inspiração aguda e aquela expiração trêmula é a primeira expressão do nome divino. O ateu que nega a Deus ainda pronuncia seu nome entre 17.000 e 28.000 vezes por dia. Cada inspiração sussurra Yah. Cada expiração libera Ué. O nome não está apenas escrito em pergaminho, ele está escrito nos pulmões de cada alma viva. Cada respiração é oração, cada respiração é confissão, cada respiração é o nome. E aqui está o que torna essa revelação tão impressionante. Deus introduz o nome Yahweh, exatamente no momento em que o povo é incapaz de respirá-lo. Quando Moisés leva a mensagem de Deus a Israel, no versículo 9, o texto diz que eles não puderam ouvir por causa da angústia de espírito. Essa frase, angústia de espírito, é traduzida no hebraico como falta de fôlego. O trauma deles literalmente o sufocou. A respiração deles era superficial, restrita, cortada. E Moisés entra em pânico no versículo 12. Ele diz: "Tenho lábios incircuncisos", ou seja, meus lábios estão bloqueados. O ar não consegue passar. Eu não posso pronunciar o teu nome. Mas Deus não cura Moisés. Ele não remove primeiro o trauma de Israel. Ele simplesmente declara: apenas respire. Meu nome está no som da sua respiração. O versículo 8 é uma das declarações mais impressionantes de Êxodo. Deus levanta sua própria mão direita e jura um juramento por seu trono, vinculando-se aos patriarcas com todo o peso de seu reino. Mas precisamos ver isso com clareza. O juramento em Êxodo 6 é sobre a terra, uma terra real, uma herança física, uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó e que ainda pertence aos seus descendentes. Nós não herdamos a terra deles, nós herdamos o Deus deles. Mas o padrão por trás da promessa, o Deus que jura por si mesmo, o Deus que se liga ao seu povo, o Deus que termina o que começa, esse padrão se torna universal em Cristo, porque assim como Israel recebeu a promessa de uma terra, todo crente em Cristo recebe a promessa de um reino. Jesus o chama de o reino preparado para vocês, desde a fundação do mundo, a herança eterna, a pátria superior, a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, o reino que não pode ser abalado, os novos céus e a nova terra. Esta é a terra prometida do cristão, o reino eterno de Deus. E aqui está a beleza. Israel herdará esse reino também, se entrar por meio de Cristo, a semente prometida. Assim, a progressão é perfeita. Israel recebeu a promessa de uma terra, a igreja recebe a promessa de um reino, e em Cristo, Deus traz todo o seu povo de volta para casa. O Deus que jurou levar Israel a Canaã é o mesmo Deus que jurou levar você ao seu reino eterno. E ele não falhará. Então respire, porque o Deus que revelou seu nome a Moisés é o mesmo Deus que o sustenta agora. El Shaddai, o Deus de Abraão, é aquele que está atrás de você, o Deus que carregou o seu passado, o Deus que
o sustentou quando você nem sequer conhecia o seu nome. Yahweh, o Deus de Moisés, é aquele que está ao seu lado, o Deus que caminha com você pelo fogo, o Deus cujo nome está na sua respiração, o Deus que está mais perto do que o seu medo. E Jesus, o nome acima de todo nome, é aquele que vai à sua frente, o Deus que entra no seu futuro, o Deus que prepara o caminho, o Deus que quebra as correntes antes mesmo de você chegar a elas. O mesmo Deus, mas com 3 nomes diferentes, 3 revelações distintas do mesmo Deus. Atrás de você está o poder, ao seu lado está a presença, à sua frente está a promessa. Você percebe como Deus o cercou? Então, se tudo o que você consegue fazer hoje é inspirar e expirar, você já está pronunciando o seu nome. Você já está sendo sustentado pelo Deus que era, o Deus que é e o Deus que vai adiante. E Ele não falhará com você. Este é o The Rocking Chair e você está ouvindo as minhas permutações. O próximo vídeo do The Rocking Chair será sobre Êxodo, capítulo 7. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e o completarei, e cearemos juntos. Suas ternas misericórdias se renovam a cada manhã. Seu amor nunca falha. Não há ninguém fiel como o Senhor. Ele é um amigo que permanece mais perto do que um irmão. Esta é a sua história, e este é o seu amor por você.